o que aconteceria se você tivesse aí um compromisso para pregar, sendo você um novo convertido, sendo você um iniciante na fé, e aí te dá aí um nervoso na hora de ir, fica preocupado, fica com medo, né? Então eu vou te dizer nesse vídeo aqui, como você vai vencer isso aí para que você possa obedecer o ID de Jesus. Então, fica comigo até o final, porque essas dicas que eu vou passar para você aqui, eu tenho certeza que vão ajudar você a se levantar. Então, antes de nós começarmos aqui a leitura, eu gostaria de convidar você, se você é aquela pessoa que deseja entender mais da Bíblia, se você tem dificuldade, né, e você quer a minha ajuda, então eu quero convidar você a acessar aqui na descrição do vídeo, né, o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, né? Nós temos lá o WhatsApp de suporte, nós temos lá o professor André Sanches, né? E você será pego pela mão, indo do zero até aquelas partes mais avançadas, para você aprender a conhecer a sua Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, e também aprendendo como interpretar a Bíblia. Para você que é um iniciante e que deseja pregar, vai ser excelente. Então, acesse na descrição do vídeo e venha estudar conosco, ok? Então, vamos lá. Muitas das vezes, as pessoas, quando são novas convertidas, quando são iniciantes na fé, elas sentem aquele desejo de pregar a mensagem de Deus, de gostaria muito de levar a palavra de Deus para o seu próximo, né, e colocando em prática assim o ID. Mas ela sente um nervoso, ela dá um branco, muitas das vezes ela fica com medo, né, de passar vergonha. Então eu vou convidar você aqui para lermos o texto de Lucas capítulo 8, né? A partir do versículo 5, eu quero te dar aqui algumas dicas do que você pode fazer para você superar esse medo, esse nervosismo, né? E conseguir obedecer o ID de Jesus. Bom, vamos lá. Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, versículo 5, diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Bom, em primeiro lugar, se você sente o desejo no seu coração de anunciar a palavra de Deus, e esse é um desejo vindo de Deus, colocado pelo Espírito Santo dentro do seu coração, entenda, esse desejo foi colocado pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Então, ele vai te capacitar, acredite nisso. Então, para começar, o que foi que o semeador fez? A Bíblia Sagrada diz, em Lucas capítulo 8, versículo 5, diz que ele saiu, ele se levantou e ele foi. A Bíblia diz que ele saiu, se levantou, para quê? Ele foi fazer o quê? Ele foi semear a sua semente. Então, é exatamente isso a primeira dica que você vai precisar fazer. O que você vai fazer? Talvez você pergunte assim, mas o que eu faço, pastor? Às vezes eu fico nervoso, às vezes eu fico com medo, às vezes dá um branco, eu fico nervoso na hora de falar. Presta bastante atenção. Você vai fazer como o semeador. Ele saiu. Então, se levante. A primeira dica desse vídeo, desse estudo, para você que deseja realizar o sonho de pregar pela primeira vez, se levante e saia. Por quê? Porque quando você
coloca em prática, quando você coloca em prática, em atitudes, aquilo que você deseja, o universo, ele gira em seu favor, né? Já aí nós lembramos da lei da atração, né? Porque se você fica parado, nada vai acontecer. Mas se você se levanta, esse versículo está escrito lá em Isaías, né? Levanta-te, lá em Isaías 60, diz assim, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Então, acredite uma coisa, que o justo, pessoal, eles vivem pela fé. Nós vivemos pela fé. Então, quando você receber um convite, não rejeite. Quando você receber uma oportunidade para falar, para pregar, para cantar, para fazer qualquer coisa para o Senhor, não rejeite. Pelo contrário, se levante e vá. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te capacitar, né? E quando você tomar essa atitude de se levantar e ir, você vai estar colocando em ações aquilo que você acredita. E o universo vai girar em seu favor, criando aquilo que você precisa para executar o desejo do seu coração. Vamos imaginar que você tem o desejo de conseguir um emprego. Então, o que você vai ficar fazendo? O que você vai fazer? Você precisa fazer o quê? Se levantar e sair em busca. Colocando esse desejo em ações, em atitude, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Então, se você foi convidado para pregar, por uma oportunidade e tal, então faça o que a Bíblia está falando. O semeador saiu a semear. Ele se levantou, ele não ficou parado, ele não ficou pensativo, preocupado, com vergonha, não. Ele se levantou. Então se levante hoje. Se você fizer isso, você vai começar a se sentir mais forte, porque o próprio Espírito Santo ele vai te capacitar, porque é a vontade dele que você execute isso. Ok? Então essa é a primeira dica. Confie no Senhor. E aí, continuando, a Bíblia diz que quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram a semente. Então, observa só, a partir do momento que ele saiu e que ele começou a colocar em prática aquilo que estava no coração dele, que era semear, as coisas então começaram a fluir. Embora o texto diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves comeram, mas é preciso entender que várias coisas vão acontecer, né? Várias coisas vão acontecer. Você só precisa se levantar e você precisa ir. E o restante, Deus providenciará em teu favor. Creia que Deus está contigo e Ele diz, não temas, porque eu te tomo pela tua mão e te ajudo. Ok? Então, quando você começar, quando você se levantar, quando você tomar essa atitude, as coisas vão começar a acontecer. Então, uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves veio e comeu. Depois, outra caiu na pedra. E quando ela nasceu, a semente secou, porque não tinha umidade. A outra caiu em espinho. Então, quer dizer, aquela que caiu entre pedras, que não tinha umidade, que não tinha raiz, ela logo se secou. Embora tenha se secado, mas ele, ao semear, ele cumpriu com a sua tarefa, com a sua responsabilidade. Não queria dizer com isso que estava tudo perdido, mas que ele estava executando aquilo que ele sempre sonhou de executar, que era semear, que era pregar. Assim vai ser com você também.
Então, a outra a semente caiu entre os espinhos, e crescendo, os espinhos sufocaram. A essa semente que caiu entre os espinhos também foi sufocada. Que pena! Embora elas tenham sido sufocadas pelos espinhos, ele estava radiante, porque ele se sentiu realizado, porque ele já estava semeando, né? E assim você vai verificar que o medo já não vai ter, o nervosismo já não vai ter. Então comece agora, comece agora. E no versículo 8 diz que a outra caiu em boa terra. Olha só que boa notícia, olha só. Caiu em boa terra e nascida produziu fruto de 100 por 1. Então, Jesus, para concluir esse discurso, disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, conclusão da história. Jesus nos mostra essa parábola do semeador, nos mostrando que assim acontece conosco. O grande segredo de você é ver o resultado da sua obediência em se levantar e ir semear. O grande segredo para você ver esses resultados é justamente esse: você se levantar e você ir. E certamente o Espírito Santo vai ser com você, porque é a vontade de Deus que você obedeça. E se você se levanta, e se você age, e você obedece, você anula então o medo, o nervosismo, e o Espírito Santo então entra para ajudar você nas suas fraquezas. Porque é natural que todo ser humano, seja ele qual for, sinta nervoso, sinta preocupação, sinta insegurança, isso são frutos da carne. Isso são frutos da carne. Mas uma vez que você ora ao Senhor, que você pede a Deus: Senhor, eu recebi esse convite para mim dar uma aula na escola dominical, eu recebi esse convite para me pregar na igreja à noite, e eu não sei como fazer, eu fico nervoso, eu fico preocupado. Você ora ao Senhor assim, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O próprio Senhor Jesus diz ali no Evangelho de João, ele diz: e quando o Consolador vir, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar acerca de tudo o que eu vos tiver ensinado. Então, faça isso, né? Se levante agora, se levante hoje e não hesite. Deixe a preocupação de lado, o nervosismo, né? Não pense nisso agora. Você só precisa se levantar. Quando você fizer isso, se levantar e ir, pode ter depois de orar, é claro. Depois de orar, você se levantar e ir, você vai ver, você vai sentir que o Espírito Santo vai estar trabalhando em seu favor e você vai se surpreender ao ver o resultado lá na frente, quando você começar a semear, né? Algumas coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, umas sementes vão ser comidas pelas aves do céu, outras sementes vão cair na pedra, não vão vingar, porque não tem raiz, tem muita umidade nas pedras, e outras vão cair nos espinhos e vão ser sufocadas. Mas você não deve parar, continue. Aí está o segredo de você conseguir pregar pela primeira vez e anular o medo, o nervosismo e o branco que vai dar para você. E continuando, você vai se deparar quando você semear a semente e cair em boa terra, e ela vai produzir 100 por 1. E você vai cantar o hino da vitória. Então, esse vídeo falou como você pode superar o medo, o nervosismo, a preocupação, né? Quanto a pregar pela primeira vez. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né?
E se você deseja a nossa oração, você poderá deixar aqui nos comentários a oração, pedindo oração, colocando o seu nome e falando qual é a maior dificuldade que você tem quando você é convidado para pregar. Você fica nervoso? Você fica preocupado? Você fica com medo de passar vergonha? Então, coloque aqui nos comentários, né? E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar o vídeo para centenas de pessoas aí em todo o Brasil que também estão necessitando de uma palavra assim. E se você ainda é aquela pessoa que deseja aprender e se preparar, se aperfeiçoar mais como um obreiro aprovado para a obra do Senhor, então eu quero convidar você para acessar no link da descrição dos nossos cursos do Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, para que você possa se aprimorar. Ok? Temos também o WhatsApp, se você quiser falar conosco, é só acessar na descrição. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe